Oiê, tá começando mais um episódio do Por Onde Andei, um podcast em que a gente fala sobre viagem. Eu sou a Bárbara Pereira e o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre viagem para um país exótico. Quem vai participar aqui comigo é a influenciadora digital Luísa Corsi. Oiê, Bárbara, tudo bom? Prazer em estar aqui no Por Onde Andei e para falar de um assunto que eu amo, né? De um país que eu amo, então eu estou super animada. Ai, o prazer é todo meu. A Luísa é lá dos primórdios da internet, pegou a primeira onda das blogueiras no Brasil e ao longo dos anos ela foi construindo toda essa autoridade que leva hoje a ter mais de 800 mil seguidores no Instagram. E Luísa, antes que a gente chegue no assunto viagem propriamente dito, eu queria comentar que eu acho muito interessante como você transita muito bem entre temas diferentes nos conteúdos que você produz. Ainda que estejam todos meio que englobados numa categoria assim de lifestyle, é muito legal ver que você fala um pouco sobre moda, um pouco sobre gastronomia, agora tá falando bastante sobre decoração, então você faz esse mix de assuntos e dá tudo muito certo. É que eu acho que, assim, tem muito a ver com a minha personalidade. Eu sou uma pessoa muito múltipla, assim. Eu sempre fui aquela pessoa que tinha amigos de tribos diferentes, que se interessava por assuntos diferentes. Eu sempre fui muito assim. E eu acho que o meu Instagram, o meu trabalho, é um reflexo do que eu tô vivendo e do que eu sou, né? Então é natural para mim falar sobre vários assuntos, né? Se você for estudar sobre internet, hoje em dia, até as pessoas falam para não fazer isso, para você nichar o seu conteúdo, que dá mais certo, mas eu realmente, assim, não conseguiria porque eu sou essa pessoa que gosta de falar sobre tudo, sabe? Ah, eu penso exatamente igual a você. Bom, então agora vamos começar a falar sobre viagem especificamente. E a pergunta clássica, óbvia, é quando você percebeu que tinha muito interesse por esse segmento? Se foi uma influência de família, um desejo pessoal, como que se deu esse despertar dessa paixão para você? Eu sempre gostei de viajar, assim. A minha mãe, ela é apaixonada por viagem. Eu diria que ela gosta mais de viajar até do que eu. Porque às vezes eu dou uma cansada, assim, de viajar e minha mãe é incansável. Então minha mãe sempre incentivou muito isso. Eu lembro que quando eu era pequena, eu tenho uma tia-avó, irmã da minha avó, que mora no Rio de Janeiro. Então minha mãe mandava a gente pra casa dela, tipo, passar o verão, assim, porque a gente mora em Londrina, né, no interior. E minha mãe mandava, a gente ficava um mês, eu tinha assim, uns 7 anos, eu ia sozinha, minha tia me pegava lá no aeroporto e eu passava um mês com a minha tia no Rio, passeando, ia pra praia, ia pro parque, enfim, minha mãe sempre deu essa autonomia pra gente. Com 11 anos também, daí eu fui fazer tipo um mini intercâmbio, assim, do CISV pra Noruega, fiquei um mês também com várias crianças, fui assim com outras 3 crianças e mais um adulto, mas era um adulto estranho, não era ninguém da família, assim, sabe? Então a minha mãe sempre me deu essa independência mesmo e sempre me incentivou a viajar. E daí eu fui fazer com 14 anos, eu fui fazer intercâmbio, eu morei um ano nos Estados Unidos, bem nova, né? Normalmente as pessoas vão um pouco mais velhas. Então eu sempre tive esse interesse, assim, de viver experiências diferentes. Eu acho que mais do que viajar, eu sempre amei viver experiências diferentes. Eu acho que as viagens possibilitam muito isso, né? E aí você falou de experiências diferentes, você já esteve em várias partes diferentes do mundo, com culturas diferentes, mas o meu maior interesse hoje é nos destinos exóticos, aqueles que fogem dos tradicionais. E você sempre comenta muito sobre o Butão nas suas redes sociais, em entrevistas. Eu acho que foi uma viagem que com certeza te marcou e eu queria saber se esse foi o primeiro país, entre aspas, exótico que você visitou. Sim, eu sempre gostei de viajar, mas eu fazia aquele roteiro mais, assim, tradicional, que a gente tá acostumado, né? Enfim, Estados Unidos, Europa, coisas do tipo. Só que eu, como eu te falei, eu sempre gostei de viver experiências diferentes. E daí eu tava pesquisando sobre o felicidade. Eu gosto muito de pesquisar sobre temas diferentes também. Eu tava estudando sobre ciência da felicidade e tal, e eu comecei a ver muito sobre o Butão, porque tinha aquela coisa que era o país mais feliz do mundo, tal, e comecei a pesquisar sobre o Butão e fiquei com vontade de conhecer. Até por ser um país com uma cultura super diferente e um país que estava fechado, né, pro turismo. Então era um país que as suas tradições estavam muito conservadas, o que é difícil de ver no mundo de hoje, né? Que é tudo muito globalizado. Então é difícil você ver essa cultura raiz mesmo. E o Butão tem um pouco mais disso, muito mais disso, justamente porque ficou tantos anos fechado, né, para o turismo e não sofreu muitas intermediações externas, assim, muitas influências externas por ser um reino tão fechado.
E daí eu falei pra minha mãe amou a ideia e a gente foi pro Butão. E foi muito, muito legal. E foi a primeira viagem mais com uma cultura diferente, que eu tive contato com uma cultura super diferente mesmo. E depois disso eu fiquei viciada. E em nenhum momento, então, você teve algum tipo de receio por se tratar de algo tão diferente? Porque, na verdade, para você era muito natural gostar dessas experiências que fugiam do tradicional, né? Sim, pra mim é muito natural. Sempre que eu vou viajar pra um país, as pessoas falam, ai, você não tá com medo e tal. Eu não sou essa pessoa. Eu acho que eu até deveria ter um pouco mais de medo, às vezes. Porque eu realmente não tenho medo. Se me falar pra qualquer lugar, eu vou. Eu não tenho, sabe? Não é uma coisa que eu tenho medo. Eu acho que. Eu não sei se eu tenho uma visão muito positiva sobre tudo, mas eu sempre tento tirar o lado bom e eu não tenho esse medo do desconhecido. Pelo contrário, isso que me seduz, assim, eu gosto, sabe? Quanto mais diferente, melhor. Eu não tenho esse medo, assim, de jeito nenhum, mas eu entendo que as pessoas têm. E agora, então, se aprofundando mais ainda sobre o Butão, o que você acha que é indispensável fazer no país, tipo atração turística obrigatória? No Butão é um pouco diferente, né? Que as pessoas não sabem muito isso. Mas assim, não é que você chega no país e você tem uma super liberdade. Ai, hoje eu vou em tal lugar, hoje eu vou em outro lugar. O seu roteiro já é totalmente fechado antes de você, quando você fecha a viagem. Porque lá não é assim, você tem que, todo o passeio que você faz, você tem que ter um motorista e um guia. Então você não pode, sei lá, alugar um carro e sair por aí. Isso não existe no Butão, entendeu? Justamente porque é um país muito fechado, eles cobram uma taxa para você ficar por dia lá. Justamente porque eles querem proteger o país também. Ali do lado tem o Nepal, que é um país parecido, assim, com o Butão, enfim, é nas montanhas também, né? O visual é parecido. E é um país muito pobre, né? E que tem um turismo muito de mochileiros. Uhum. Para o país, né, esse turismo muito de mochileiros não é tão atraente porque os mochileiros acabam não gastando tanto, né? Enfim, ficam em lugares mais baratos, não gastam tanto. Uhum. Então, o Butão não queria que o país se tornasse um foco de turismo igual ao do Nepal. Então, ele quis que ficasse um pouco mais caro, né, para poder esse valor que as pessoas pagam para visitar o Butão investe na infraestrutura do próprio país. Então, quando eu estava lá, eles estavam construindo várias estradas e tal. Já faz uns 6 anos que eu fui, eu acho. Uhum. E era pelo que eles me falaram, né, gente? Era com o dinheiro daquele turismo. Então, eles querem um turismo um pouco mais, assim, elitizado. Não é uma coisa tão cara, né? Eu não sei como tá hoje, por dia, assim, mas eles querem uma coisa um pouquinho mais elitizada, no sentido para realmente proteger a cultura do país e nesse sentido, sabe? Então, tudo que você faz é super programado. Então, você tá sempre com motorista, com guia, e já tem os passeios meio já pré-determinados, assim, sabe? Não é uma coisa que você pode super se aventurar. Uhum. Mas o que eu gostava muito de fazer, mas obviamente você pode conversar com o seu guia e dizer o que você mais gosta, né? Eu fui com uma agência de viagem também que a gente falou o que a gente gostava mais de fazer. Então, uma coisa que eu e minha mãe a gente gosta muito de fazer é realmente andar, passear. Então, a gente fazia muito isso. O Butão tem muitas o visual é muito lindo, né? É no meio do Himalaia, assim. Então, né, quando você desce, assim, para pousar de avião no único aeroporto da cidade, você vê o Everest. Então, assim, é uma emoção. E todas as paisagens são muito lindas. Então, a gente gostava muito de ficar passeando, assim, tipo um hiking, sabe? Um trekking. A gente gostava muito de passear pelos campos de arroz, ficar passeando mesmo. E tem vários templos budistas maravilhosos. E para chegar nesses templos é sempre uma caminhada longa, assim, sabe? Então é bem bacana. Mas o principal, né? Eu acho que não dá para ir pro Butão e não visitar o Tiger's Nest, que é o ponto turístico principal, né? Que é um templo budista que é em cima da montanha. E que você tem que... eu acho que são umas 3 horas de caminhada até chegar. Mas é um visual muito, muito lindo, vale muito a pena. Uhum. Só para as pessoas conseguirem visualizar um pouco melhor, o Butão fica ali no sul da Ásia, mais ou menos entre a Índia e a China. E como a Luísa falou, é um país que foi aberto para o turismo recentemente. Então foi ali em meados dos anos 70. E você disse, então, que dá para perceber essa diferença quando você compara, por exemplo, com outros países que nunca tiveram esse tipo de isolamento do resto do mundo, né?
Dá, principalmente porque, assim, vamos pensar que o Butão é um país muito, muito pequeno e ele tá aninhado ali entre dois gigantes, né? Então, a China e a Índia. Então, seria natural receber muitas influências desses países, né? E o Butão conseguiu, por ser tão fechado, e assim, da própria natureza, né? Porque ele é cercado de muitas montanhas, ele conseguiu não ser anexado a esses países, que são países muito poderosos e muito mais fortes que o Butão, né? E ele conseguiu que a sua cultura também não desaparecesse, enfim, para outras culturas que poderiam ter influências ali, né? Por ser um país tão fechado. E você percebe isso até nas roupas. Na Ásia, eu visitei vários países da Ásia depois, e eles têm uma influência tanto ocidental, enfim, você percebe influências de vários outros países. No Butão, não. No Butão, eles usam ainda a roupa tradicional, que eram usadas há muitos anos, sabe? Então, isso é interessante. Outra coisa muito curiosa sobre o Butão é esse tal índice de felicidade que você comentou, né? E nos vlogs de viagem que você postou no YouTube, inclusive fica aqui a dica para quem estiver nos escutando, assistir esses vlogs, porque eles estão muito legais. Você explica que é como se ele fosse o nosso índice de desenvolvimento humano, só que em vez dele avaliar a riqueza e outras variáveis do país, ele analisa a felicidade da população, né? Você acha que esse índice ele pode estar relacionado com o fato do país ser quase que 100% budista? Qual que você acha que é a relação desse índice? Eu acho que o principal é porque é um país muito fechado. E querendo ou não, quando é um país tão fechado, assim, eu acho que a vida moderna, nossas expectativas de felicidade são muito altas. A gente sempre quer mais. E isso se dá um pouco por causa do mundo moderno, as influências que a gente vê nas redes sociais, na TV, entendeu? Então isso gera uma insatisfação. Eu acho que o Butão, por ser tão fechado e preso a tradições mais antigas, eles não têm essa insatisfação crônica que eu acho que o mundo, principalmente ocidental, a gente está vivendo numa era de insatisfação crônica, entendeu? De comparação muito grande. Eu acho que esse fechamento, né, esse isolamento da cultura, principalmente ocidental, e até, enfim, influência da China e da Índia, isso torna a vida daquelas pessoas de lá mais simples e mais leve, entendeu? Eu acho que isso é um fator importante, sim. E eu acho com certeza que o budismo também tem uma parcela nisso, né? No Butão eu aprendi muito sobre impermanência. Essa coisa de ter o guia e o motorista, algumas pessoas podem achar ruim e tal, mas, nossa, eu achei muito legal, porque você realmente consegue ter uma perspectiva de pessoas que moram lá, contando do país. Então eu achei super interessante. A gente conversou muito, a gente ficava o dia inteiro com o guia, né? E a gente conversou muito. E ele me explicou sobre essa questão da impermanência, que tem muito a ver com o budismo e eu acredito que tem muito a ver com o tal do índice da felicidade. Eles acreditam, né, no budismo em geral, mas como os butaneses, eles são realmente bem budistas, eles acreditam que tudo na vida, assim, sobre essa questão da impermanência. Nada na vida dura para sempre. Então, se você tá feliz hoje, você não vai ficar feliz para sempre. Se você tá triste hoje, você não vai estar triste para sempre. E eu acho que isso traz uma leveza na vida, né? Porque, enfim, eu acho que a gente tem uma mania de quando a gente tá muito feliz, a gente acha que vai ficar assim sempre. Quando acontece alguma coisa ruim, a gente se acaba muito, a gente fica muito triste. E quando a gente tá triste, a gente também acha que nunca vai sair dessa, que nada vai melhorar. Então, acho que ele tem uma visão mais leve disso, sabe? E até um desapego maior em relação às coisas, que tem muito a ver com o budismo. Eu acho que esse desapego traz um pouco mais de leveza. Então, eu acho que essa felicidade, né, do Butão tem mais a ver com isso do que com alegria. Eu acho que a gente confunde muito felicidade com alegria, né? Aquela alegria de, ai, nossa, não é que você vai chegar no Butão e vai estar todo mundo dançando na rua, dando risada. Não, pelo contrário, eu achei eles um povo sério, comparado até a outros países da Ásia, né? Por exemplo, enfim, até no Vietnã eu acho que eles sorriem mais, na Tailândia eles sorriem mais, assim. Eu achei o Butão um povo mais sério, mas eu acho que eles têm uma leveza maior. Eu acho que essa felicidade está muito atrelada a essa leveza de ver a vida, entendeu? Que tudo é impermanente. A nossa existência aqui é impermanente, entendeu?
Ah, é uma mensagem muito bonita. Eu acredito muito nisso. Eu também, eu achei muito bonito. Foi muito bacana pra mim ter essa experiência tão profunda, assim, acho que foi por isso que me marcou tanto, sabe? Uhum. Outra curiosidade que eu tenho é sobre a culinária típica do Butão. Você parece ser uma pessoa super aberta para experimentar comidas diferentes, né? Ou é uma impressão minha? Não, sou super mesmo. E mesmo sendo um país fora do radar usual dos viajantes, a gastronomia do Butão também é muito diferente ou ela tem semelhança com algum tipo de culinária? Olha, eu lembro que quando eu pesquisei sobre indo para o Butão, eu pesquisei que a comida lá era muito ruim. Minha mãe ficou, ai meu Deus. Porque realmente é um país, vamos pensar que é um país quase todo de montanhas. É por isso até que só tem um aeroporto, que é um dos aeroportos mais considerados mais perigosos do mundo. Porque não tem muita superfície plana, Uhum. sabe? Então não é um país onde nasce muita coisa, né? Onde tem muita fartura de legumes, vegetais, grãos, enfim, é um país difícil dessa questão da culinária realmente. Então não é um país muito famoso pela sua culinária, ao contrário de outros países da Ásia ali, como a própria Índia, né, a própria Tailândia, porque Uhum. realmente é um país pequeno onde não dá muita coisa. O que os butaneses comem muito é pimenta, né? Como na maioria ali dessa região sul da Ásia, né? Eles gostam de comida muito, muito apimentada. Então eu lembro que a gente comia coisas muito apimentadas, assim. E assim, gente, como é essa viagem um pouco mais turística realmente? Eu já fiz viagens que eu saía na rua e comia um monte de coisa e tal. No Butão é tudo mais fechado, entendeu? Então, assim, eu não era que a gente saía para jantar num restaurante à noite. A gente comia sempre no hotel. Porque não, Hum. na época não existia essa liberdade de você sair sozinho, entendeu? De restaurantes abertos. Não existia isso. Ai, que curioso. É, todos os dias a gente comia no hotel. A gente saía de manhã, ou levava, tipo, uma marmita, assim, do próprio hotel para comer durante o dia. Uhum. Ou parava em algum restaurante, mas eram restaurantes bem turísticos, porque eles ainda, assim, não é um país que tem vários restaurantinhos, não é assim, é bem fechado, entendeu? E assim, são vilarejos, né? Não é que tem uma super cidade, tem um semáforo no país inteiro, entendeu? Um sinareiro. Então é uma coisa assim, bem rural, né? Não é que tem um monte, ai, nossa, andando vários restaurantes, vamos escolher aqui, vamos parar. Não é assim, entendeu? É tudo bem certinho. Então eu acho que eu não tive essa experiência com uma gastronomia super típica por conta disso, porque era mais fechado. Então eu comia muito no hotel, porque era o que rolava na época, não sei como tá hoje, tá? E Uhum. no almoço, a gente comia ou essa marmita que a gente levava, porque a gente fazia alguns passeios que nem tinham restaurantes, entendeu? Que era no meio, vai num templo tal. Não tem um lugar para comer, então a gente levava algum lanchinho e tal. Ou a gente parava em restaurantes que tinham aquela culinária asiática, então tinha né, aquele macarrão de arroz e tal. E sempre tudo muito apimentado. Eu lembro que daí a gente foi na casa de uma família e tinha uma criancinha comendo pimenta pura. Eu olhei isso e não acreditava. Uma criança de 2 anos. E tinha algumas coisas típicas que a gente experimentou, mas eu não lembro direito agora. Mas era tudo com pimenta, entendeu? Tinha Uhum. alguma coisa típica que eu não estou lembrando. A gente falou, não, vamos experimentar. No próprio hotel mesmo, eu nem sei se era típico, assim, Uhum. super mesmo. E a gente até aprendeu a fazer uma sopa, nem sei se era uma sopa muito butanesa, mas era uma sopa de cenoura e gengibre, bem apimentada, que eu faço até hoje, eu e minha mãe. Uhum. E tinha muito no hotel e a gente, enfim, pegou a receita no hotel e acabamos fazendo. Mas essa parte da culinária eu acho que não é tão forte do país, justamente porque não é um país que produz muita coisa, sabe? Uhum. Bom, e agora, para a gente fechar o nosso episódio, eu separei 3 perguntas para você responder rapidinho, sem pensar muito, e aí pode ser num contexto geral de viagem, tá bom? Combinado, ansiosa. Uma viagem inesquecível. Ai, Butão, não Ah, tem não podia como. ser outra. Não, não. Sua companhia de viagem preferida. Ai, tem duas. A Mana, que é minha Uhum. amiga fotógrafa maravilhosa, e a minha mãe, É. Daniela. E o destino dos sonhos. Ai, o meu destino dos sonhos atualmente é ir pro Japão. Eu quero muito conhecer o Japão. Eu queria muito ir na minha lua de mel pro Japão. Eu não sei se vai rolar, mas era um grande sonho, assim. Eu acho que eu vou amar o Japão. Eu já fui muito pra Ásia, né?
mas mais para esse Sudeste Asiático. Eu acho que o Japão vai ser uma experiência asiática totalmente diferente e muito legal. Luli, obrigada por esse bate-papo delícia. Acho importante a gente dar visibilidade para outros destinos, então fugir ali do básico Estados Unidos e Europa, que nem você falou. E eu fico muito feliz também por você ter compartilhado aqui a sua experiência no Butão. Obrigada, eu adorei a participação e curiosa para ouvir os outros episódios também. Não esqueçam de acompanhar a Luli nas redes sociais, o perfil dela no Instagram é @luiza com a letra S. Ela fala sobre muitos outros assuntos legais, como livros, que eu adoro também, tá falando bastante sobre decoração agora que mudou de casa, fala sobre moda, beleza? E eu acho que eu arrisco dizer que é um dos perfis que eu mais gosto de acompanhar, então para mim foi um prazer contar com a sua participação nesse episódio. Obrigada, fico muito, muito feliz. Adorei, foi muito bacana, foi muito bacana. Quem sabe eu volto aqui quando eu for pro Japão. Isso, compartilhar sua experiência no Japão, com certeza, está mais do que convidada. Um beijo, viu? Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que ouviu, espero que tenham gostado. Obrigada a todos, então. Você me encontra no Instagram por Bárbara_Pereira e o perfil do podcast, onde a gente divulga todos os novos episódios, é @porondandei_cast. A gente se vê na próxima, beijo grande e até lá!